Meus irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui e estar estudando as Santas Escrituras com vocês. Sejam bem-vindos à paz do Senhor Jesus e hoje, ainda no Salmo 66, na parte 3. Graças a Deus, então vamos pegar a nossa espada, você que tem a sua Bíblia aí com você, a sua Bíblia em casa. Eu vou te dar tempo para procurar e pegar a sua arma, a nossa espada, que não podemos ficar sem. Salmo 66. Abrem comigo. Vamos ler hoje do versículo 16 ao versículo 20, que é a última parte desse salmo. Salmo 66. A minha Bíblia está na versão NVI. A versão da minha Bíblia é NVI, a nova versão internacional, e eu vou ler do 16 ao 20 hoje, e vai estar escrito assim: Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele clamei com os lábios, com sua língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. 2 pontos que eu quero comentar nesses salmos principais. Primeiro, dando contexto, o salmista chama aqui aqueles que temem a Deus. Ele vai dizer no versículo 16, venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Ou seja, aqui ele não está chamando ímpios, nem pecadores que não querem se arrepender. Aqui ele está chamando para ouvir as suas palavras aqueles que temem a Deus. Então, ele não está falando aqui com descrentes, mas sim com crentes. Vou contar-lhes o que ele fez por mim. A ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Versículo 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Irmãos, tem certas orações que a gente faz que Deus não ouve. Como assim? Deus, Ele não vai ouvir a nossa oração quando nós estamos em pecado. Com um pecado oculto, com um pecado que a gente tem vergonha de confessar, vergonha de pedir perdão, de declarar, vergonha de abandonar, não quer abandonar. Deus, Ele não responde e não ouve as nossas orações quando nós somos ignorantes e praticamos o pecado. Quando nós sabemos que a gente está fazendo algo errado, ou a gente deixou para trás algo oculto e não confessou, e a gente continua, porque a gente sente vergonha ou porque é comodismo, não quer pedir perdão, não quer se reconciliar, o céu fica de bronze. Deus, Ele não ouve, não atende às nossas orações, porque nós não somos ignorantes e o Senhor, Ele exige que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e perdoar como Ele nos perdoou. Como está escrito na oração que o Senhor Jesus, Ele ensina para nós, os seus discípulos. Porque se vocês não perdoarem entre vocês as vossas transgressões, as vossas iniquidades, muito menos o vosso Pai que está no céu não perdoará as suas transgressões. Ou seja, se a gente não tiver perdão no nosso coração, se a gente não perdoar, se a gente não perdoar verdadeiramente, o Senhor não nos perdoa. Ou seja, nós vamos para o inferno. Isso é muito sério. Nós precisamos ter um coração perdoador. Nós precisamos abandonar o pecado para que o Senhor venha nos ouvir. Como o salmista disse, eu clamei a Deus e Ele me ouviu. Por quê? O salmista aqui abandonou o seu pecado. Ele não ocultou o seu pecado no coração. É muito vergonhoso e difícil abandonar o pecado. É por isso que muitas vezes as pessoas escondem os seus pecados por vergonha ou por comodismo, não querer enfrentar o medo ou a reação de alguém que precisa, por exemplo, pedir perdão, se reconciliar. Versículo 18 de novo, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Ou seja, aqui está escrito que o Senhor não ouve quando nós acalentamos o pecado, escondemos o pecado,
acomodamos o pecado no nosso coração. Muitas vezes o céu fica de bronze, é por causa disso. Temos que rever as nossas vestes, a nossa conduta, o que nós deixamos para trás, o que nós precisamos resolver para que assim o céu se abra e o Senhor venha nos abençoar. Versículo 19, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Quando o salmista tomou a decisão de se consertar, de abandonar o pecado, de não ocultar o pecado em seu coração, Deus, ele ouviu o salmista. Aqui o salmista está mostrando para nós que o Senhor é misericordioso e ele é muito amoroso. Por mais que o salmista reconheceu que ele estava errado, mesmo com a culpa, com a vergonha, ele foi a Deus e Deus, ele o perdoou, mesmo ele estando errado, tendo tropeçado, tendo caído. O Senhor é misericordioso, muito bondoso. Quando nós queremos nos arrepender, o Senhor já está no negócio, porque nós só podemos querer nos arrepender pelo Espírito Santo de Deus e quando nós amamos o Senhor. Então isso é um ótimo sinal. O arrependimento, a vontade de querer se consertar, a vergonha do pecado, é um ótimo sinal. É a prova de que a vontade do Senhor é que nós venhamos nos arrepender. Vai estar escrito de novo, louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Então o Senhor deseja que nós venhamos nos arrepender, nos reconciliar com Ele, com os homens se necessário, e venhamos a andar de uma maneira pura e reta na sua presença, para que nós tenhamos a bênção dEle, a presença dEle repouse sobre nós, porque Ele nos ama e Ele não nos rejeita quando nós nos arrependemos e queremos, por amor dEle, recomeçar. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Bem, meus irmãos, até aqui me deu o Senhor. Eu agradeço a você que ficou até esse ponto do vídeo comigo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e fique na paz do Senhor Jesus.